Está chegando o nosso quadro, o assunto é... Eu já havia antecipado um pouquinho, né, da convidada de hoje, Thaís Costa. Que satisfação recebê-la aqui. Quanto tempo, hein? Bem-vinda, boa tarde. Quanto tempo? Tem uns aninhos, né? Que a gente se esbarra por aí de vez em quando. Eu entrego a idade, você não, né? Pensa que Ai, que bom! A mulher ela tá passando por um processo... 15 anos depois, quase 2 filhos, né? É um ótimo elogio pra gente receber. Belíssima, plena e intelectualmente cada vez mais rica. Olha aí que maravilha. Obrigada, né? Dilson. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui. A gente está... Aqui? É, aqui, ó. Aqui. Aqui eu tô sozinha, aqui eu tô junto com você. Lá no menino do cabelinho de fogo, lá. É um prazer estar aqui de volta. Ainda mais com você, né? A gente fez isso aqui tanto tempo junto, né? Então dá um sentimento de nostalgia. É verdade. Muito legal mesmo. Thaís, você... vai ser sempre apresentadora de televisão, evidentemente, é uma comunicadora, mas já há algum tempo você não exercita essa atividade. Certo. Você encaminhou a sua atividade profissional para o que exatamente? É coach, é que fala? Tem 9 anos que eu saí da TV como apresentadora e me reposicionei no mercado e fiz essa transição de carreira para, inicialmente, coach. O trabalho do coach, ele vai passear ali por... construir um equilíbrio na vida do nosso cliente. Então, a gente vai trabalhar ali várias demandas ao mesmo tempo, como, por exemplo, profissional, pessoal, muitas vezes familiar, trabalhar metas, trabalhar rotina, trabalhar produtividade. E, atualmente, eu tenho trabalhado muito com mulheres empreendedoras. E daí surgiu esse projeto do Caminho do Sucesso, que é a nossa mentoria, minha junto com a Fabiana Rocha, de encaminhar e trazer ferramentas, estratégias, um passo a passo para as mulheres empreendedoras que querem atingir o próximo nível, querem subir o próximo degrau de seus negócios. Por quê? Porque muitas mulheres começam a empreender com aquele desejo de ganhar mais dinheiro, de independência financeira, de ter uma profissão, mas muitos desses casos acontecem de forma despreparada, sem planejamento, sem uma estruturação. Então, com a mentoria, se o nosso amigo ali das fotos voltar para aquele segundo banner, eu trago ali pelo menos 8 assuntos principais que nós temos trabalhado, que é a questão da mentalidade empreendedora. O que é isso, Norato? Muita gente começa a empreender com mentalidade de CLT. Você consegue entender essa diferença? Eu fui funcionária a vida toda. E aí, de repente, eu vou empreender, mas eu não sei como é que é isso, eu não sei como que é gerir um negócio, eu não sei como é pensar como dona do meu próprio negócio. Antes que você avançasse e esmiuçasse para nós, detalhasse essas metas que são traçadas, é evidente que cada uma delas acaba tendo mais desdobramentos. Então, não fica nesse eixo de 8 temas específicos, porque acaba um puxando o outro. De forma muito simplória, para quem está acompanhando hoje aqui o nosso bate-papo, quando você fala sobre a atividade do coach, né, que envolve muito mais do que aquilo que um dia a gente entendeu que era coach. Certo. Né? Sempre falava sobre algo específico, meio que uma autoajuda, uma... Inteligência emocional. Inteligência emocional, algo meio que psicológico. Na realidade, isso foi acabando se desenvolvendo, né? Você foi buscando... Você não, eu digo, o meio foi buscando meios de aplicar isso para outras atividades. Quem exatamente pode buscar... Eu não diria uma ajuda, mas o conhecimento dessa área que você hoje se propunha a colocar para a sociedade. Por exemplo, tem um público Adilson, específico? Pessoas confundem muito o coach com processos terapêuticos em geral, né? Até com psicólogo. Só que qual que é a principal diferença de você fazer um acompanhamento de coach com um profissional coach e de você fazer uma terapia? É que o coach, ele vai te direcionar para ação, ele vai te direcionar para trazer clareza de metas, de passo a passo, de planejamento, de reorganização. Porque a gente entende que você é responsável pelos seus resultados. Então, se você chega insatisfeito com o resultado X ou Y, independente da área da vida, por exemplo, vamos falar de negócios femininos, que é a área onde eu estou atuando. Então, a empreendedora chega com algumas queixas, vou trazer aí algumas queixas comuns. O meu negócio não está vendendo bem, o cliente sumiu, o governo isso ou aquilo. Então, a gente parte do princípio de autorresponsabilização, ou seja, se a gente ficar
contando muito essas histórias, eu não estou falando que isso é mentira, mas se a gente comprar essas ideias e esquecer do nosso poder de protagonizar, ou seja, assumir o papel principal diante dessas dificuldades, a gente não vai sair do lugar. Tipo, sem mais desculpas. Exatamente. Não use as desculpas para atrofiar o negócio. Eu tenho esse problema, o cliente não está chegando. Eu tenho esse problema, o imposto subiu, o produto aumentou. É um problema real. Agora, o que eu vou fazer diante disso é responsabilidade nossa como empreendedoras, né? Como empreendedores, de uma maneira geral. E esse trabalho de mentoria, e aí trazendo para a sua pergunta do coach, é um trabalho mais focado em ação. Beleza, o problema é esse. Vamos ficar chorando as pitangas aqui eternamente? Não. Vamos pensar em soluções, vamos pensar em estratégias, vamos montar um plano de ação e vamos sair do lugar, porque o movimento gera movimento e esse movimento vai gerar resultado. Resultado bom, resultado ruim? Ah, se for ruim, a gente tenta outra coisa. Se for bom, a gente continua, ajusta, faz uma lapidação e prossegue. Qual é o nível, por exemplo? A gente está falando agora de um evento que você vai desenvolver. Na realidade, é um curso. Chama de curso isso? É uma mentoria, né? Para um acompanhamento curso, um pouco mais... É uma preparação, um curso... Vai ser dia 13, né? Sim, 13 começamos de setembro, dia 13. Mentoria, o caminho do sucesso. Para que faixa de nível de pessoas ele é direcionado? Aí eu pergunto no sentido, tem uma manicure que quer montar algo um pouco mais evoluído. Tem já uma empreendedora que tem um negócio que já é basicamente um devido sucesso, mas eu quero ampliar, eu quero crescer um pouco mais. Isso tem estágios ou atinge desde aquele que quer começar, aquela na realidade, que quer começar ou que já está em andamento, enfim? Para responder a tua pergunta, falando da nossa última turma, por exemplo, a gente tinha tanto pessoas que não tinham um negócio ainda, mas que queriam entender essa estruturação, estavam buscando desenvolver essas habilidades de organização, planejamento, mentalidade para terem resultados com negócios, como pequenas e médias empreendedoras. Por exemplo, eu posso falar de uma confeiteira maravilhosa, que eu vou até falar o nome dela aqui, a Clemilda, que ela participou da nossa última turma. E ela estava com um negócio, embora seja uma excelentíssima confeiteira, um negócio muito em estágio inicial. Ela não tinha, por exemplo, um CNPJ aberto. Ela tinha o produto, mas não estava estruturada para crescer profissionalmente. Então, falando da Clemilda, ela desde abrir o CNPJ, por quê? Porque isso a impedia de fazer contratos com empresas, contratos com outros CNPJs que exigiam esse tipo de posicionamento no mercado, né? Porque é diferente eu ser uma profissional amadora e eu, por exemplo, poder te entregar uma nota fiscal com o meu trabalho. Então, ela abriu empresa, ela desenhou cardápio, ela estruturou as ofertas do como ela podia, por exemplo, o cliente às vezes abordava ela no WhatsApp, na rede social, perguntando, coisas básicas, né? Perguntando, como é que funciona? Eu preciso fazer um coffee para 50 pessoas. Ela não tinha esse material pronto, por exemplo. Coffee é o coffee break que a gente fala. Por exemplo. Sim. Aquele cafezinho com alguns comes e bebes para recepcionar as pessoas. Isso. E aí ela estruturou todo o negócio dela e no finalzinho da nossa mentoria, ela fechou um grandíssimo contrato. Por quê? Porque ela estava preparada, porque ela podia emitir nota fiscal, porque ela já tinha desenvolvido essas habilidades que não adianta você ser uma excelente confeiteira... Só pelo que eu estou entendendo, Thaís, me desculpe até interrompê-la. Pessoal que está acompanhando em casa, você traz o preparo para a evolução do indivíduo que já tem uma atividade sendo desenvolvida no sentido do saber fazer o quê? Uma manicure que já tem um bom mercado, que é bem vista, mas que não consegue evoluir financeiramente ou até mesmo estruturalmente. Né? Sim. Uma confeiteira que tem ali o seu cliente de bairro, que faz que tem um grande bolo, talento, exato, mas que não consegue expandir o seu negócio. A partir do momento, você não ensina as pessoas a fazerem, a desenvolver o seu talento. Não, eu não ensino a fazer bolo. Você traz a forma de fazer com que o bolo venda mais. Exatamente. Essa é a grande questão. Exatamente, porque no final das contas, nós desempenhamos a nossa atividade profissional
para que no final do mês a gente possa ter o dinheiro na conta para pagar as contas, para, enfim, poder promover os nossos lucros. Às vezes a pessoa trabalha igual uma condenada, Exato. como diz o dito popular. Chega no final do mês, a conta não fecha. Exato. Você está trabalhando muito, a conta não está fechando, tem algo que não está batendo. Você precisa, inclusive, desse tipo de orientação. Thaís, você é de televisão e sabe, o tempo é muito inimigo da gente. Mas eu queria muito que você discorresse superficialmente, até porque, detalhadamente, e passar os caminhos para as pessoas atingirem os seus objetivos, vai acontecer no curso. Sim. Queria que você discorresse sobre os temas. Rai, coloca para mim o eixo lá central do evento que a Thaís vai realizar agora, dia 13 de setembro, e ela vai superficialmente passar para a gente sobre mentalidade empreendedora, como usar as metas e por aí vai. Thaís, a gente vai ter que usar uma didática aqui muito objetiva e o curso vai trazer o detalhamento, né, Thaís? São mais de 16 horas de treinamento, são encontros semanais, aonde a gente vai trabalhar isso de forma teórica e também de forma prática, com exercícios, com ferramentas, com técnicas. É uma turma pequena para que a gente possa dar uma atenção mais especial para essas empreendedoras. No máximo entre 10 e 12 pessoas. É uma turma realmente... Então é bem limitado. Isso. Você vai discorrer sobre isso, mas já para o pessoal que começou a se interessar. Qual é o caminho para se inscrever? Ainda tem vaga? Temos vagas ainda. Pode me chamar no WhatsApp. Né? Inclusive, se o nosso diretor puder colocar aí... Tem o número da nossa convidada? 9209-1249. 9209. 1249. Daqui a pouco a gente vai colocar. Coloca para nós, produção. Pode. E aí o pessoal que está se interessando já pode, inclusive, contactar a Thaís. Se não for para essa mentoria, ela está constantemente desenvolvendo outros tipos de cursos e treinamentos e preparação para você. Sim. Vamos lá, mentalidade empreendedora. É como a gente pensa sobre o negócio. Como é que você imagina aquilo? Como você se posiciona em relação ao seu negócio. Ser grande naquilo que você faz começa a partir do momento que você cria essa mentalidade. Exatamente. Eu poderia falar horas sobre o conceito de mentalidade. Sabe que eu falo pouco, né, Adilson? Mas a mentalidade, ela é a pedra fundamental. Porque, vamos ver... eu faço treinamento, às vezes, para grupos de vendedores. Eu já fiz treinamento para mais de 1.200 pessoas. O último grupo grande de vendedores que eu fiz treinamento corporativo, mais de 150 vendedores. Levanta a mão aí quem lê um livro sobre vendas. Menos de 5% dos vendedores. E talvez os 5% ainda estavam mentindo. Que vivem de venda, que trabalham de venda, que pagam conta de venda. E como que a gente desenvolve essa mentalidade? Consumindo conteúdos dentro dessa área de atuação. E a grandíssima maioria dos empreendedores, das empreendedoras, você pergunta, pode perguntar, você já leu um livro de empreendedorismo esse ano ou nos últimos anos da sua atuação como empreendedor? A pessoa vai falar, na grande maioria das vezes, não, nunca li. Então, essa mentalidade bem alimentada e estruturada de uma forma racional é muito importante para que o negócio cresça. Não tem milagre se não tiver esforços, né? Tem que ter esforços, tem que ter dedicação. Por exemplo, gestão financeira, né? A gente fala de dinheiro, o povo fica animado e ao mesmo tempo preocupado. Por quê? Porque é um dos maiores problemas da vida empreendedora. Esses dias eu estava conversando, Adilson, com uma mulher que é casada e que eles têm um negócio de barbearia. E ela tava falando assim pra mim, mas Thaís, o dinheiro não dá, o dinheiro não chega e a minha barbearia tá cheia de cliente, o cliente tá indo, o cliente tá pagando. E aí eu fiz uma pergunta simples, eu falei, tá, e como que você estrutura as entradas, as saídas financeiras do seu negócio? Por quê? Porque não tem uma organização mínima, básica, sabe? O arroz com feijão bem feito, do quanto entra, do quanto sai, do para onde vai. E muitas vezes o que a empreendedora, o empreendedor faz, passa a mão no dinheiro da empresa como se fosse dele para pagar a conta, para fazer mercado e etc. E a empresa nunca está bem das pernas se a gente falar sobre o ponto de vista financeiro. A parte emocional foi muito afetada nesse período da pandemia. A gente sempre fala sobre isso, já passou, graças a Deus, mas ficam os reflexos. As consequências a gente vai sentindo ao longo dos próximos momentos. E, principalmente, essa classe do empreendedor, do pequeno, foi muito afetado. Quando você fala sobre todo esse preparo da parte estrutural e de como a pessoa deve se
posicionar no mercado e como ela está desenvolvendo a sua atividade, eu pergunto, a parte emocional também é trabalhada nesse curso? A parte emocional também é trabalhada, porque a gente vai falar sobre inteligência emocional para negócios. A gente precisa ter jogo de cintura, inteligência emocional, sabedoria para lidar com pessoas, né? Tanto o cliente quanto muitas vezes os próprios colaboradores dessa empresa, porque lidar com gente pode ser um grande desafio, mas ele se torna um desafio menor quando a gente se prepara para isso, para lidar com diferenças, para entender que eu preciso de uma comunicação clara para dizer, olha, a tua função é essa, eu preciso que você faça isso ou aquilo, e aquele ponto, o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes o empreendedor, ele não se desenvolveu nesse sentido para falar o que precisa ser dito, com respeito, com educação, de maneira inteligente e sem perder aí o rebolado e o jogo de cintura. Você perdeu o time, né? Porque se você está falando de liderança, você exige a proatividade, mas tem que cobrar ela. Agora tem que saber cobrar também essa proatividade. Existem muitas formas de fazer isso. Quem está interessado pelo assunto, o telefone da Thaís é, atenção, porque vai surgir na sua tela, 99209-1249. Sobre preços, sobre os dias, sobre quando, qual o local que será realizado, tudo você vai saber entrando em contato, 99209-1249. Sobre novos cursos, novas mentorias que também serão desenvolvidas, tudo que você precisa saber, entre em contato, 99209-1249. Thaís, muito obrigado. O tempo passou e a gente extrapolou e não podia ser diferente. A gente fica até 3 horas da tarde aqui, se deixar, né, Adilson? A nossa produção de antigamente é que sofria, né? É verdade. Imagina eu, você e também o Augusto, o Augusto José. A gente fez... lembra do ditado da fala mais do que o homem da cobra? O homem da cobra é a mulher da cobra aqui. Ô, Thaís, muito obrigado pela vinda. Um grande abraço. Eu agradeço pelo espaço, Honorato. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo seu programa. A gente sabe que é toda uma construção, né? Quem vê isso aqui acontecendo não tem noção do por trás, dos bastidores de se fazer uma apresentação como essa. Você é um excelentíssimo comunicador e eu fico muito feliz de te ver ainda, tantos anos depois, crescendo na profissão e sendo uma referência na sua área de atuação. Eita, que agora eu me emocionei. Obrigado, Thaís. Fico muito feliz em poder reencontrar. Você sabe que eu te amo, né, querido? Era assim que a gente fazia. Valeu, gente. Obrigada, Thaís, por participar conosco. Bota o telefone dela de novo. Mesmo que você não interessou pelo assunto, só fala que ela é bonita, manda um zap pra ela aí, tá? A produção dela vai agradecer. Casada, tá, gente? Não, mas o que tem? Receber elogio não quer demais, né? É verdade. É só bonita, não precisa também exagerar na dose, né? 99209-1249, a mentoria que você precisa tá com ela, Thaís Costa, aqui hoje no Assunto É na Tela da Band.